Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que iniciamos agora, pela nossa Web Rádio Cristo Consolador, mais um programa Vida Após a Vida. Esse programa onde nós estudamos as obras do Espírito André Luiz, psicografadas pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. Já estudamos a obra Nosso Lar e, no momento, estamos estudando, quase concluindo, a obra Os Mensageiros, que é a segunda obra da chamada série André Luiz. Deixe-me colocar aqui para vocês a colinha, né, do nosso programa de hoje, né? Vejamos, está aqui, que é o nosso capítulo de hoje, né? Pavor da Morte, né? Pavor da Morte é o capítulo de hoje. Mas vamos antes, né, cumprimentar os amigos que já estão aqui conosco, né? Então vamos lá. Nossa querida Nora. Oi, Nora, tudo bom? Boa tarde, Silvia, a todos. Lúcia, oi, Lúcia. Boa tarde a todos. Boa tarde, Lúcia. Nossa querida Ironides, boa tarde, Silvia, a todos. Ótimo estudo, com certeza. Laudiceia, boa tarde. Ótimo estudo para todos nós, com certeza, né, querida? Muito bom ter vocês aqui conosco para mais um estudo, né? Mais um estudo. É sempre muito bom estudar, né? É sempre muito gratificante. Bom, mas como nós sempre fazemos, antes de iniciar propriamente, né, o nosso capítulo de hoje, vamos fazer uma prece, né, pedindo aos nossos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa da nossa Web Rádio Cristo Consolador. Então, eu convido a todos que estão agora aqui conosco e aqueles que irão nos assistir mais tarde através do vídeo, que ficará gravado em nosso canal no YouTube, para que elevem seu pensamento a Deus e, junto conosco, acompanhem esta prece de abertura. Ok? Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, para nos orientar, nos intuir e nos auxiliar na realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que todos nós possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito, explanado, esclarecido na tarde de hoje e que isso sirva para elevar os nossos pensamentos, melhorar os nossos espíritos e nos tornar pessoas melhores. E assim, Pai, em Teu nome, em nome de Jesus, de todos esses espíritos amigos que coordenam a Web Rádio Cristo Consolador, está no ar o programa Vida Após a Vida, né? Muito bem. Bom, pessoal, como eu já falei para vocês anteriormente, né, o nosso capítulo de hoje será o capítulo de número 48. Estamos quase no final do nosso livro, né? Esse é o capítulo 48. E vejamos quantos capítulos nós temos. Temos nesse livro 51 capítulos, né? Esse é o capítulo 48, Pavor da Morte. Depois desse temos mais 3, né?
para então entrarmos no próximo livro, que será Missionários da Luz, né? O terceiro livro da série André Luiz que nós iremos estudar, quando terminarmos esse aqui, será também Missionários da Luz, outro livro maravilhoso, ok? Bom, então, como nós sempre fazemos também, vamos ver o que estudamos, não é? Na semana passada, no capítulo 47. O capítulo 47 se intitula No Trabalho Ativo. Bom, nesse capítulo, André Luiz revela como se comportam encarnados e desencarnados. Olha que interessante. Como se comportam encarnados e desencarnados em uma reunião mediúnica de assistência espiritual. Confirma a dificuldade de concentração de muitos humanos, ou seja, de muitos encarnados nas reuniões mediúnicas, né? E a gente sabe, infelizmente, que isso acontece. Quanto menos harmonizado é o grupo que participa da reunião mediúnica, quanto menos consciente da importância do trabalho que está sendo realizado, e essa conscientização só acontece se os membros da reunião mediúnica estudarem sobre o assunto, né? Se não estudarem, eles acham que estão ali fazendo um trabalho como outro qualquer, né? Sem ter a plena consciência da gravidade, da importância do trabalho que está sendo realizado ali, né? Então, André Luiz fala, né, da dificuldade, confirma, aliás, a dificuldade de concentração de muitos humanos nas reuniões mediúnicas. No lar de Dona Isabel, encarnados com pensamentos instáveis perturbam a sintonia mediúnica, porque estão ansiosos, preocupados e desinteressados no trabalho. Aniceto assegura que sem vida reta e esforço constante de reforma íntima, é impossível se alcançar a elevação mental de um momento para outro. Colaboradores espirituais se esforçam para obter resultados concretos no receituário repassado por Dona Isabel, tendo que vencer as correntes mentais impeditivas dos humanos. Vocês observam como os encarnados dificultam o trabalho da espiritualidade e como os encarnados dificultam o trabalho que a espiritualidade faz para ajudar os encarnados. A atitude dos encarnados prejudica e dificulta a ação dos amigos espirituais pelo próprio bem deles, né? Pedidos surgem nos dois planos da vida, dirigidos ao mentor Isidoro, responsável direto pela atividade mediúnica de Dona Isabel. A mãe implora para se comunicar com a filha, mas não é atendida, em vista do inconveniente grave que ela, aliás, do inconveniente grave para ela e para a filha naquele momento. Colaborador desencarnado solicita receituário para um parente, mas fica sabendo que o enfermo já recebera 5 orientações médicas e não deu cumprimento a nenhuma delas. Aqui estamos lidando com um material sagrado, que é o tempo, não se podendo conviver com os que estimam a brincadeira. Além disso, não será caridade o ato de dar aos que não querem receber. Ou seja, a espiritualidade ajuda, mas você tem que se ajudar também. Você veja no caso desse enfermo, né? 5 socorros foram prestados a ele, 5 orientações médicas foram dadas a esse enfermo, só que ele não seguiu nenhuma delas, né? Então, para não perder tempo com quem não quer ser ajudado, vamos ajudar a quem quer, né? É exatamente isso. E a espiritualidade não vai ficar perdendo tempo.
certo? Muito bem. Vamos agora, então, né, abrir os nossos livros lá no capítulo 48, Pavor da Morte. E o que André nos reserva para hoje, né? Vamos lá. Numerosas explicações do orientador atendiam-me às indagações naturais. No entanto, restava aprender alguma coisa. Por que motivo se reuniam ali tantos desencarnados? André Luiz está curioso, né? Por que tinham tantos desencarnados ali naquele ambiente? Já que recebiam assistência espiritual, não poderiam congregar-se em lugares igualmente espirituais? Interessante a pergunta dele, né? Ali na casa, naquele lugar da casa da Dona Isabel, naquele salão, né? Onde a Dona Isabel fazia esse trabalho, além dos encarnados, existiam muitos desencarnados. E aí André Luiz pergunta, se eles recebem assistência espiritual, eles não poderiam receber o tratamento, né? Não poderiam receber essa assistência espiritual no plano espiritual sem precisar estar ali presentes? Respeitosamente, interroguei Aniceto nesse sentido. De fato, André, respondeu o generoso mentor. A maioria dos desencarnados recebe esclarecimentos justos em nossa esfera de ação. Ou seja, a maioria dos desencarnados recebe orientações, esclarecimentos no plano espiritual. Você mesmo, nos primórdios da nova existência espiritual, não foi conduzido a um ambiente de nossos amigos corporificados para o necessário encaminhamento. Agora, preste atenção no que ele vai dizer. Isso é muito importante. Grande número de criaturas, porém, na passagem para cá, ou seja, no desligamento, né, na passagem do plano material para o plano espiritual, grande número de criaturas sentem-se possuídas de doentia saudade do agrupamento. Doentia saudade do agrupamento. Como acontece noutro plano de evolução. Aos animais, quando sentem a saudade mortal. A mortal saudade do rebanho. Olha que interessante. Saudade do agrupamento. Mortal saudade do rebanho. Para fortalecer as possibilidades de adaptação dos desencarnados dessa ordem ao novo habitat, ou seja, ao habitat do plano espiritual, para facilitar a adaptação deles, o serviço de socorro é mais eficiente ao contato das forças magnéticas dos irmãos que ainda se encontram envolvidos nos círculos carnais. Esta sala, em momentos como este, funciona como grande incubadora de energias psíquicas para os serviços de aclimação de certas organizações espirituais à vida nova. Olha que coisa interessante. O que ele está dizendo? O André perguntou, né? Por que tem tantos espíritos aqui? Né? Nesse ambiente, que é um ambiente material, no plano material. Por que tantos espíritos reunidos ali na sala da senhora Isabel? Eles são espíritos, por que eles não recebem a assistência necessária no plano espiritual, já que são espíritos? Né? E aí, né, o Aniceto explica. A maioria dos desencarnados recebe esclarecimento justo em nossa esfera de ação. Ou seja, a maioria recebe esclarecimentos na espiritualidade. E aí ele lembra, você mesmo, André, nos primórdios da sua nova experiência espiritual, você não foi conduzido, né,
ao ambiente dos amigos encarnados, né? Ou seja, você recebeu a orientação no próprio plano espiritual. Porém, existe um número muito grande de criaturas que, quando passam para o plano espiritual, elas sentem uma grande dificuldade de adaptação, né? Saíram do plano da matéria e vão para o plano espiritual. Sentem uma grande dificuldade de adaptação a esta nova realidade. E ele chama essa dificuldade de adaptação à vida no plano espiritual de doentia saudade do agrupamento. E ele até faz uma comparação. É como os animais que sentem a saudade do rebanho. Ou seja, sentem saudade de estar junto com o seu rebanho, né? E aí, para fortalecer, né, essas possibilidades de adaptação destes espíritos, né, ao novo habitat, ao novo ambiente onde eles terão que viver, que é o plano espiritual, né, eles observam que o serviço mais eficiente para facilitar essa adaptação desses espíritos é levá-los, né, até o plano material, uma reunião mediúnica como essa, né, onde eles entrarão em contato com forças magnéticas dos encarnados, né, e aí eles vão conseguir, né, ter maior facilidade de adaptação. Ou seja, em contato com as forças, com as energias dos encarnados, eles vão conseguir se adaptar melhor à vida no plano espiritual, né? Então, para fortalecer as possibilidades de adaptação dos desencarnados, né, o novo habitat no plano espiritual, o serviço de socorro é mais eficiente ao contato das forças magnéticas dos irmãos encarnados. Essa sala onde está lá a senhora Isabel e os outros trabalhadores encarnados, em momentos como esse, né, funciona como uma grande incubadora de energias psíquicas para os serviços de aclimação de certas organizações espirituais à vida nova. Ou seja, aquele salão onde a dona Isabel trabalha, juntamente com outros encarnados, toma o aspecto de uma grande incubadora de energias psíquicas. E aqueles espíritos que têm dificuldade são colocados ali dentro, e ali eles recebem essas energias magnéticas, essas energias psíquicas, ficam ali como se fosse uma incubadora, né? E esse período que eles permanecem ali vai facilitar a sua adaptação à nova vida no plano espiritual. Muito interessante, né? E designando a grande assembleia de necessitados, continuou. Os irmãos, nas condições a que me refiro, ouvem-nos a voz, consolam-se com o nosso auxílio, mas o calor humano está cheio do magnetismo de teor mais significativo para eles. Com semelhante contato, experimentam o despertar de forças novas. Olha que interessante. Estes espíritos precisam do contato direto dos encarnados. Eles precisam do calor humano, né? Eles recebem orientações, recebem conselhos, recebem auxílios dos amigos espirituais, porém, para esse tipo de espíritos, a aproximação com os encarnados é fundamental. Daí, nesta sala onde é realizado esse trabalho mediúnico, eles serem colocados todos dentro dessa sala, onde existem pessoas encarnadas que vão transmitir a eles, né, essas energias psíquicas, este calor humano que eles necessitam para se equilibrar. Né? Os irmãos, nas condições a que me refiro, ouvem-nos a voz, consolam-se com o nosso auxílio, mas o calor humano
está cheio do magnetismo de teor mais significativo para eles. Com semelhante contato, experimentam o despertar de forças novas, que são recarregados de energia, a partir do contato, do calor recebido dos encarnados. Por isso, o trabalho de cooperação em templos desta espécie oferece proporções que você, por agora, não conseguiria imaginar. Olha a importância de um trabalho mediúnico sério. Olha o que ele diz. O trabalho de cooperação em templos, como o da senhora Isabel, em templos desta espécie, oferece proporções que você, por agora, não conseguiria imaginar. Não observou os preguiçosos, os dorminhocos, os invigilantes que vieram colher benefícios nesta casa? Pois eles também deram alguma coisa de si. Deram calor magnético e radiações vitais proveitosas aos benfeitores deste santuário doméstico, que manipulam os elementos dessa natureza, distribuindo-os em valiosas combinações fluídicas às entidades combalidas e inadaptadas. Ou seja, ele diz que até mesmo aqueles preguiçosos, né, desatentos, dorminhocos, né, invigilantes e tudo mais, que eles, mesmo assim, eles ainda conseguem doar o seu calor, né? Porque, obviamente, eles podem ser desatentos, mas estão vivos, né? Então, doam calor, né? Deram calor magnético e radiações vitais proveitosas, né, para esses irmãos. E sorrindo, concluiu o bondoso, tudo tem algum proveito, André. Nosso Pai nada cria em vão. Nosso Pai nada cria em vão. Terminada a reunião, com benefícios gerais que não me cabe descrever pormenorizadamente, atendeu Aniceto ao facultativo desejoso de aproveitar o concurso nobre junto aos clientes. Grande número de vezes, exclamou o receitista do grupo de Dona Isabel, como a prestar informações a Vicente e a mim. Não só ministramos medicação aos corpos doentes, mas também orientamos os desencarnados que no curso da moléstia se encontram sob nossa assistência. Ou seja, o médico, né, que estava ali auxiliando aqueles espíritos, né, querendo assim aproveitar, né, a presença ali do Aniceto, né? Olha só. Terminada a reunião, com benefícios gerais que não me cabe descrever pormenorizadamente, atendeu o Aniceto, ou seja, o Aniceto atendeu ao médico, né? Ao facultativo desejoso de aproveitar o concurso nobre junto aos clientes, né? Aproveitar, né, ali o médico pegar assim as orientações do Aniceto para os clientes dele. Aqueles que dormem nas reuniões, esses realmente acho que não ajudam em absolutamente nada. Por quê? Porque quando dormem, a Ironista está perguntando se a gente que dorme nas reuniões públicas. Gente, a reunião pública não é uma reunião mediúnica, tá? Reunião pública não é uma reunião mediúnica. É uma reunião de assistência, sobretudo, para os encarnados. Tá? Para os encarnados. Os desencarnados que, porventura, são levados a essas reuniões também, tá? Eles vão para ouvir a palestra. Né? Eles vão para ouvir a palestra. E
os encarnados que dormem é porque não tem menor interesse no que está sendo dito ali. E o que acontece com o espírito quando você dorme? Ele se desprende e vai embora. Então, se você dorme na reunião pública, você não aproveita nada. O principal da reunião pública é a palestra. O ponto alto da reunião pública é a palestra, não são os passes. O passe é uma consequência. O principal é a doutrinação, a evangelização, a orientação, o aprendizado que você recebe durante a palestra, durante o estudo que é realizado na reunião pública. A reunião pública é uma reunião de assistência espiritual e não é uma reunião mediúnica. É uma reunião de assistência espiritual. Então, você está ali, de uma certa forma, evangelizando, doutrinando encarnados e desencarnados. E depois, os encarnados vão receber o benefício do passe, desde que eles também se posicionem de uma maneira receptiva para obter essa ajuda. Porque se eles também estiverem desligados, desinteressados ou descrentes, também não vai adiantar nada. Ficarão refratários. Ok? No caso da reunião mediúnica, é um grupo menor, mais restrito, e ali está se falando de uma coisa bem mais materializada, que é o calor do corpo encarnado. Ele falou aqui, é o calor do corpo, calor humano. É disso, dessa presença de encarnados que esses espíritos específicos necessitam. Agora, não são, de repente, levados para estes trabalhos de reunião pública, espíritos com esse tipo de necessidade. Tá? Porque não é uma reunião mediúnica, ou seja, não é uma reunião de intercâmbio de energias entre encarnados e desencarnados. Certo? Não é uma reunião de comunicação entre encarnados e desencarnados. Então, existe uma diferença. Na reunião pública, quando você dorme, você perde tudo. Seu espírito foi embora. Liberto pelo sono, ele vai para onde ele quer. E se ele dormiu, é porque ele não quer ficar ali. Né? Na reunião mediúnica é diferente. Na reunião mediúnica é diferente. Ele diz aqui que ele aproveita até mesmo aqueles que estão ali meio desligados, pensando em outras coisas, pouco concentrados, mas ele vai aproveitar o calor do corpo do encarnado. Certo? Bom, e aí continua. E sorrindo concluiu bondoso, Tudo tem, Tudo tem algum proveito, André. Nosso Pai nada cria em vão. Terminada a reunião, com benefícios gerais que não me cabe descrever pormenorizadamente, atendeu Aniceto ao facultativo, desejoso de aproveitar-lhe um concurso nobre junto aos clientes. Grande número de vezes, exclamou o receitista do grupo de Dona Isabel, como a prestar informações a Vicente e a mim. Não só ministramos medicação aos corpos doentes, mas também orientamos os desencarnados que no curso da moléstia se encontram sob nossa assistência. E são sempre muitos, indaguei, número crescente, elucidou atencioso. Há ocasiões em que contamos com a cooperação de amigos ou parentes espirituais dos enfermos, mas na maioria dos casos somos forçados a agir por nós mesmos. Felizmente, quase nunca estamos sem auxiliares dedicados e ativos. Há companheiros que se consagram a cuidar de tuberculosos, cegos, aleijados, leprosos, perturbados e moribundos.
isoladamente. São eles nossos devotados colaboradores em todas as situações. Puséramos-nos a caminho e, a breves minutos, estacionávamos diante de um edifício de vastas proporções. Ou seja, o médico está dizendo ali, né, esclarecendo, que eles, no plano espiritual, eles auxiliam não apenas aos desencarnados que estão ali, mas também aos desencarnados, ministrando remédios. Isso a gente muitas vezes vê nas sessões públicas, muitas vezes você vê, às vezes, médicos passando, né, entre os encarnados e ministrando alguma coisa. Às vezes, quando vão tomar o passe, no momento do passe, também recebem, né, algum tipo de tratamento específico, né? Então, ele diz, não só ministramos medicação aos corpos doentes, mas também orientamos os desencarnados que, no curso da moléstia, se encontram sob nossa assistência. Também dão assistência àqueles desencarnados, né, que estão ainda em tratamento, né? E ele diz que se são sempre em grande número. Sim, são sempre, né, em grande número, né? E aqui então os dorminhocos nesse caso. Ah, sim! Na reunião mediúnica, quem dorme são os médios. Claro! Na reunião mediúnica, Eronides, quem dorme são os médios, né? Porque, em geral, nas casas espíritas, pessoas de fora não entram na reunião mediúnica, né? É difícil, é raro. Então, a reunião mediúnica está composta ali pelos médios, né? Que estão ali naquele escurinho, de olho fechado, supostamente concentrados, mas muitos dormem ali. E a espiritualidade sabe. A espiritualidade sabe que eles estão dormindo, né? Sabe? Estão dormindo por quê? Por falta de estudo, por falta de dedicação, por falta de compreensão do trabalho, da importância do seu trabalho. Por isso que não se importam em estar pensando em outras coisas, né? Em dormir, em não estar concentrado no trabalho que está sendo realizado ali. Por exemplo, no diálogo que está sendo travado entre o espírito desencarnado e o encarnado dialogador. Esses médios que não estão, de uma certa forma, participando diretamente no diálogo ou na psicofonia, deveriam estar concentrados em preces, em orações, para dar sustentação ao trabalho que está sendo realizado pelo dialogador e pelo médium de psicofonia. Porém, se desligam muitas vezes do que está acontecendo, do diálogo que está acontecendo ali, e acabam dormindo, ou pensando em outras coisas. Entendeu? É isso que ocorre. Magali. Oi, Magali, tudo bom? Boa tarde, querida. Que bom que você está aqui, né? E é isso que acontece, gente. É isso que acontece. São os médicos mesmo que dormem. Agora, como eu falei, dormem por quê? Porque não tem compromisso, né? Porque não tem compromisso, porque não sabem da importância do trabalho que deveriam estar realizando, né? E aí, depois que eles falam isso, né, que eles atendem, né, o doutor lá, desencarnado, falando, felizmente, quase nunca estamos sem auxiliares dedicados e ativos, há companheiros que se consagram a cuidar de tuberculosos, cegos, aleijados, leprosos, perturbados e moribundos. Isso são espíritos, né? Isoladamente, que estão, que já desencarnaram, né? Ou estão para desencarnar, né? São eles nossos devotados colaboradores em todas as situações. Puséramos-nos a caminho e, a breves minutos, estacionávamos diante de um edifício de vastas proporções. O colega gentil conduziu-nos ao interior de espaçoso necrotério, onde defrontamos um quadro interessante. O necrotério. Um cadáver de uma jovem de menos de 30 anos, ali jazia gelado e rígido, tendo a seu lado uma entidade masculina em atitude de zelo. Era uma jovem, bem jovem, com menos de 30 anos, ali no necrotério, do lado dela tinha um espírito masculino cuidando.
Com assombro, notei que a desencarnada estava unida aos despojos. Parecia recolhida a si mesma, sob forte impressão de terror. Cerrava as pálpebras, deliberadamente receosa de olhar em torno. Ou seja, o espírito da moça desencarnada estava ali apavorado com a situação. Terminou o processo de desligamento dos laços fisiológicos, exclamou o facultativo atento. Mas a pobrezinha, há 6 horas que está dominada por terrível pavor. Ou seja, ela já havia sido desligada totalmente do corpo físico, mas permanecia ali, horrorizada com a ideia da desencarnação, com medo. Há 6 horas. Ela estava ali, agarrada ao corpo físico, dominada por pavor. E apontando o cavaleiro desencarnado, que permanecia junto dela, cuidadoso, o receitista esclareceu: aquele é o noivo que a espera há muito. Aproximamo-nos um tanto e ouvimos-lo exclamar carinhosamente: Cremilda, Cremilda, vem, abandona as vestes rotas, fiz tudo para que não sofresse mais. Nossa casinha te aguarda, cheia de amor e luz. A jovem, todavia, cerrava os olhos, demonstrando não querer vê-lo. Notava-se perfeitamente que seu organismo espiritual permanecia totalmente desligado do vaso físico, mas a pobrezinha continuava estendida, copiando a posição cadavérica tomada de infinito horror. Ou seja, ela já havia desencarnado, já estava liberta do corpo físico, mas o espírito teimava em continuar agarrado ali àqueles despojos. E aquele que estava do lado dela era o seu antigo noivo, que estava ali querendo chamá-la, tirar o espírito daquela situação. Aniceto, que tudo pareceu compreender num abrir e fechar de olhos, fez leve sinal ao rapaz desencarnado, que se aproximou comovido. E Aniceto queria ajudar. É preciso atendê-la de outro modo, disse o nosso orientador resoluto. Vejo que a pobrezinha não dormiu no desprendimento e mostra-se amedrontada por falta de preparação espiritual. Ou seja, durante o desligamento, né, o desprendimento do corpo físico, do corpo espiritual, ela não dormiu. Ficou ali vigilante. E ela está com esse medo todo porque não tem menor preparo espiritual. É por isso que os espíritos sempre nos recomendam que nós devemos nos preparar para a desencarnação. Né? A gente mais ou menos que ensaia toda noite quando vai dormir, né? Eu sempre costumo dizer que à noite a gente morre, de dia a gente acorda, de manhã a gente acorda e nasce, né? Então é meio que um ensaio. Nós, com o conhecimento espírita que temos, né? Temos que encarar o momento da desencarnação como algo muito natural. Muito natural. É uma mudança de estado. Por que eu estou desencarnando? Por que eu estou deixando esse corpo? Porque não serve mais para abrigar o meu espírito imortal. Porque está doente, ou porque está muito velho, né? Não serve mais. Então, eu vou deixá-lo aqui tranquilamente, vou seguir meu caminho, aguardar uma nova oportunidade, quando eu terei um novo corpo para voltar à experiência na matéria, né? Quando você tem conhecimento espiritual, esse desprendimento, em geral, é mais fácil. Mas, às vezes, mesmo aqueles que têm, né, têm o conhecimento espiritual, mas realmente não vivenciam esse conhecimento, né? E aí não adianta nada, né? A pessoa que é espírita, mas que não entende nada de espiritismo, ou não se preocupa em estudar, em conhecer, em aprender a fundo, né? Os postulados espíritas. Então, ele diz, né? A pobrezinha não dormiu no desprendimento e mostra-se amedrontada por falta de preparação espiritual. Não convém que o amigo se apresente a ela já. Não obstante o amor que lhe consagra, ela não poderia revê-lo sem uma terrível comoção, nesse instante em que a mente lhe flutua sem rumo. Ou seja, ela não tem noção que desencarnou. Inclusive,
se essa ideia passa pela cabeça dela, ela deve tentar de toda maneira negar. E aí, se ela vê o noivo desencarnado, ela vai levar um choque, né? Um susto danado. Então, o que ele está recomendando? Não convém que ela te veja. Sim, considerou ele tristemente. Às 6 horas, chamo-a sem cessar, identificando-lhe o terror. Redarguiu Aniceto conselheiro. Ausência de preparação religiosa, meu irmão. Isso aí é ausência de preparação religiosa. Ela dormirá, porém, e tão logo consiga repouso, entregá-la-emos aos seus cuidados. Ou seja, quando o espírito dessa moça finalmente dormir, né? Quando finalmente o espírito dela descansar, repousar, eles vão entregá-la aos cuidados do noivo. Né? Por enquanto, conserve-se a alguma distância. E fazendo-se acompanhar do facultativo que assistira espiritualmente a jovem nos últimos dias, aproximou-se da recém-desencarnada, falando com inflexão paternal. Vamos, Clemilda, ao novo tratamento. Ouvindo-o, a moça abriu os olhos espantadiços e exclamou: Ah, doutor, graças a Deus, que pesadelo horrível! Sentia-me no reino dos mortos, ouvindo meu noivo, falecido há anos, chamar-me para a eternidade. Não há morte, minha filha, objetou Aniceto afetuoso. Creia na vida eterna, profunda, vitoriosa. É o senhor o novo médico? Ela está perguntando para o Aniceto, né, achando que Aniceto era o novo médico. É o senhor o novo médico? Indagou confortada. Sim. Fui chamado para aplicar-lhe alguns recursos em bases magnéticas. Torna-se indispensável que durma e descanse. É verdade, tornou ela de modo comovente. Estou muito cansada, necessitando de repouso. Né? Ou seja, Aniceto se aproximou. Como Aniceto era alguém, ela não tem noção que está desencarnada, né? Mas ela sabia que o noivo dela era um desencarnado. Então, o noivo dela, sendo alguém que ela conhecia, aparecendo ali do lado dela, ele vai levar mal susto, né? Tanto que ela percebeu a presença dele, percebeu que ele estava chamando, mas ela se recusou a aceitar aquilo, né? E classificou como um pesadelo. Quando, porém, Aniceto, que era um outro espírito que ela não conhecia, chegou ao lado dela e a convidou para um novo tratamento, aí ela abriu o olho, falou com ele, pô, então, e ainda falou que tinha tido um pesadelo, né? Que o fato de ter visto o noivo ali ao lado dela tinha sido um pesadelo. Ah, meu noivo já desencarnou, já morreu há muito tempo, aquela coisa toda, blá, 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 e aí o Aniceto vai, né? E começa a conversar com ela e tudo mais. Ah, o senhor é um novo médico? Sim, sou um novo médico, né? Vim aplicar-lhe alguns recursos magnéticos, né? Mas você precisa dormir. E aí, ela diz que está cansada mesmo e ela acaba se entregando ao sono. Recomendou-nos o instrutor, em voz baixa, prestássemos auxílio em atitude íntima de oração. Ou seja, quem estava ali aplicando as energias, mas era Aniceto. Mas André e Vicente, calados, estariam colaborando, dando sustentação ao trabalho através da prece. É o que os médiuns, numa reunião mediúnica, que não estão envolvidos nem na psicofonia, nem no diálogo, na doutrinação, deveriam fazer. Dar sustentação ao trabalho através da prece. E não dormir. Né? Recomendou-nos o instrutor, em voz baixa, prestássemos auxílio em atitude íntima de oração e depois de conservar-se em silêncio por instantes, ministrou-lhe o passe reconfortador. A jovem dormiu quase imediatamente. Deslocou a Aniceto, afastando-a dos despojos com o zelo amoroso de um pai, e, chamando o noivo reconhecido, entregou-a carinhosamente.
Agora poderá encaminhá-la, meu irmão. O rapaz agradeceu com lágrimas de júbilo e viu retirar-se de semblante iluminado, utilizando a volitação a carregar consigo o fardo suave do seu amor. Ou seja, o rapaz escolheu o tempo todo tentando acordar a noiva, tirá-la daquela situação e não conseguiu. Obviamente que ela, com medo da morte, vendo o noivo ali, que ela sabia já estar morto, ela não quis saber, né? Não quis nem abrir o olho para não acreditar naquilo, para não ver aquilo que ela não queria encarar. Né? De repente, na cabeça dela, estava vendo ali um fantasma. Né? E aí o Aniceto disse para o rapaz se afastar, ele se afastou. E aí o Aniceto, também um espírito, chegou junto, começou a falar com ela, e ela, como era alguém que ela não conhecia, né? Ela não teve medo, achou que era realmente alguém encarnado ali que estava falando com ela. Aniceto diz que tem um novo tratamento, ela se submete ao novo tratamento, ela relata do pesadelo, né, entre aspas, que ela acredita ter tido com o noivo. Aniceto diz que ela precisa adormecer e tudo mais, descansar e tal, ela está cansada, e aí ela adormece. Quando ela adormece, Aniceto afasta totalmente do corpo físico, entrega o espírito, né? Entrega o espírito da moça justamente, né? ao noivo. E aí ele carrega, né? O noivo no corpo, né? no colo, a noiva no colo, e volitando ele vai, né? Volitando ele vai para levá-la, né? O tratamento, tudo mais que ela necessita, certo? E aí, continuando, né? Nosso mentor fixou um gesto expressivo e falou: pela bondade natural do coração e pelo espontâneo cultivo da virtude, não precisará ela de provas purgatoriais. Olha que interessante, né? O Aniceto explicando, né? Pela bondade natural do coração daquela moça e pelo espontâneo cultivo da virtude, não precisará ela de provas purgatoriais. É de lamentar, contudo, não se tivesse preparado na educação religiosa dos pensamentos. Em breve, porém, ter-se adaptado à vida nova. Os bons não encontram obstáculos insuperáveis. Ou seja, a moça não era uma pessoa ruim, né? Ela não era uma pessoa ruim, só que a sua formação religiosa não a preparou para a desencarnação. E ela tinha medo. Ela tinha medo. Mas agora, né, que ela já estava afastada do corpo físico, aquela coisa toda, que ela foi levada pelo noivo, né, de repente para um hospital na espiritualidade, ela ainda receberia tratamento, então tudo aquilo seria feito de uma maneira natural e ela ia acabar aceitando a sua nova condição. Né? Ele diz, ela não tem nada que, digamos assim, grandes problemas, não é? Para purgar. O problema é que ela não tem nenhum preparo religioso para enfrentar a mudança, né, de estado, né, do estado material para o estado espiritual. Né? Mas ele diz que os bons, né, aquelas pessoas que não têm grandes débitos e tudo mais, os bons não têm obstáculos assim, muito grandes, né? Obstáculos muito difíceis a superar. E desejoso, talvez, de consubstanciar a síntese da lição, rematou. Como vem, a ideia da morte não serve para aliviar, curar ou edificar verdadeiramente. É necessário difundir a ideia da vida vitoriosa. Aliás, o Evangelho já nos ensina há muitos séculos que Deus não é Deus dos mortos, e sim o Pai das criaturas que vivem para sempre. Né? É maravilhoso isso. Olha que lindo esse último parágrafo que fecha o nosso estudo de hoje. Aniceto falando, como vem,
A ideia da morte não serve para aliviar, curar ou edificar verdadeiramente. Você morreu, você ficou ótimo, maravilhoso, você está todo sem problemas. Não, não é isso. Né? É necessário difundir a ideia da vida vitoriosa. Ou seja, você teve uma vida correta aqui na matéria, né? Viveu intensamente, fazendo bem, fazendo todas as coisas corretas, cumpriu o seu planejamento reencarnatório, agora você vai voltar para o plano espiritual, onde você vai continuar a sua vida, o seu aprendizado, até uma nova oportunidade, né, de reencarnar. Né? É necessário difundir a ideia da vida vitoriosa. Aliás, o Evangelho já nos ensina há muitos séculos que Deus não é Deus de mortos, e sim o Pai das criaturas que vivem para sempre. Deus é nosso Pai. E nós somos o quê? Mortos? Não. Nós somos criaturas que vivemos para sempre. Né? Somos espíritos imortais. Espíritos imortais. Né? Jamais morreremos. O que morre é a matéria. A matéria perecível, a matéria putrescível, não é? Essa roupa velha. Essa roupa que agora nos serve como abrigo para os nossos espíritos imortais, mas que em determinado momento vai deixar de servir e nós vamos abandoná-la aí. Né? Nós vamos abandoná-la e voltar para a espiritualidade, não pelados, mas recobertos com o nosso corpo perispiritual, com a nossa roupa perispiritual, que é o nosso perispírito, né? E aguardar na espiritualidade a oportunidade de recebermos um novo corpo material grosseiro, pesado, rústico, com o qual iremos passar mais uma etapa, mais um período aqui na matéria para irmos nos aperfeiçoando. Né? Então, é exatamente assim que a coisa acontece. Na verdade, nós somos espíritos imortais vivendo uma experiência temporária na matéria. Né? Nós não podemos nos esquecer disso. Somos espíritos imortais. Né? E esse tempo que a gente está passando aqui na matéria, revestidos desse corpo aqui de carne, desse corpo grosseiro, é um tempo muito curto. Mesmo que você permaneça aqui 100 anos ou mais. Né? Mas o que são 100 anos ou mais em comparação com a eternidade? Absolutamente nada. Né? Então, nós temos sempre que estar prontos, conscientes, porque isso é inexorável. Não adianta você dizer que não quer, porque vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde você vai deixar esse corpo. Mais cedo ou mais tarde você vai deixar o plano material e vai voltar para o plano espiritual. Então, quanto mais consciente, quanto mais, digamos assim, conformado com a ideia, mais fácil será para você essa transição. É por isso que os espíritos nos recomendam sempre que nós, né, ensaiemos todos os dias para esse momento. E não vejamos a desencarnação como uma coisa terrível, né, como uma coisa assim, termina com tudo, que nos afasta dos entes queridos. Nada disso. É apenas uma separação temporária. Temporária, porque os nossos entes queridos que permanecerem aqui, em determinado momento, também vão desencarnar e vão nos encontrar na espiritualidade. E aqueles que nos precederam estão lá na espiritualidade aguardando a nossa chegada. No final, todos iremos nos encontrar. Não é? Então, é como se você fizesse uma viagem. Não é? Ninguém fica desesperado quando alguém diz: eu vou passar minhas férias na Europa. Né? Vou passar lá um período. Ou estou me mudando, vou passar a morar agora na Europa. Ninguém fica desesperado com isso. Né? Porque sabe que a pessoa está lá, está vivendo num outro local, numa outra situação, mas continua vivendo. Em determinado momento, nós iremos nos encontrar com ela ou ela virá aqui nos visitar. Não é? Exatamente isso. Isso é o ciclo da vida.
Uma hora estamos aqui na matéria, encarnados, outra hora estamos no plano espiritual, desencarnados, né? Aguardando uma nova missão, uma nova tarefa a ser realizada na matéria. Né? Simples assim. Simples assim. Ok? Bom, Laodiceia está aqui nos falando. Mais um ótimo estudo. Aprendi também a diferença entre as reuniões espíritas. Com certeza, querida. Algumas pessoas desavisadas costumam dizer que as reuniões públicas são reuniões mediúnicas. Não são. Reunião mediúnica é somente aquela que é realizada de forma reservada, com um grupo de médios sem a presença de público. Reuniões públicas são reuniões de assistência espiritual, não reuniões mediúnicas. Ok? Reuniões de assistência espiritual. Onde o principal que ocorre na reunião pública é a palestra. É a palestra, porque na palestra, né, os encarnados estão sendo evangelizados e os espíritos presentes à reunião também. Né? Também. Daí, o principal ser o que é dito na palestra. Daí, nós sempre dizermos que não é porque a pessoa é médium que ela não tem que prestar atenção na palestra, ficar psicografando durante a palestra, né? Não. O ideal é que todos os médiuns estejam sentados na plateia, acompanhando a palestra, como todas as demais pessoas. Porque os médiuns não têm conhecimento suficiente para dispensarem o estudo e dispensarem a assistir às palestras. Né? Quanto mais estudarem, melhor para eles. Só que, infelizmente, tem algumas pessoas que não pensam assim. Né? Mas são aquelas pessoas que não têm conhecimento. Felizmente, não é o nosso caso, né? Bem, pessoal, chegamos ao final do nosso estudo, né? Do nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante. Eu gostei, né? Do que estudamos, do que meditamos hoje. E espero encontrar todos aqui na próxima semana, na próxima terça-feira, às 17 horas, aqui na nossa web rádio Cristo Consolador, para mais um programa Vida Após a Vida, estudo das obras de André Luiz, né? Livro Os Mensageiros, ok? Então, uma boa noite para todos. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau! Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.